Fala galera, tudo bem? Meu nome é Jessé Sabino, eu sou motion designer e animador 2D de personagem. Eu trabalho com isso há alguns anos, não tantos assim, mas já foi o suficiente para eu pegar um pouco do entendimento de como funciona essa área. Esse aqui é o canal Frame Zero e esse é o meu primeiro vídeo, então é um vídeo pra gente bater um papo e saber para onde que vai o conteúdo desse canal. Eu já há bastante tempo que eu queria criar um conteúdo sobre o que eu faço, porque eu produzo muita coisa e eu sinto que o que eu estou produzindo tem coisas que são interessantes de serem compartilhadas, e também às vezes eu gostaria de saber a opinião de outras pessoas. Eu faço parte de algumas comunidades de animação, mas nem sempre eu tô lá. Então aqui, sendo algo mais direto, eu tô sempre trabalhando e se eu puder compartilhar o que eu tô fazendo, eu compartilho. Aqui vocês vão ter acesso, um acesso maior ao que eu faço, e a gente vai poder conversar mais diretamente sobre as técnicas que eu utilizo e essas coisas. Bom, criei esse canal. E por que Frame Zero, né? Frame Zero por conta do início. Quando você abre um projeto novo aqui na animação, tudo que você constrói constrói no quadro zero, no frame zero. Então esse é um canal que ele vai estar sempre em construção, porque vão ter sempre coisas novas que eu estou produzindo e eu vou estar sempre colocando aqui, tá? Se você curte animação, criatividade, tecnologia, porque eu gosto muito de tecnologia, então esse canal ele vai trazer um pouquinho da minha essência. Tudo que eu gosto eu vou comentar aqui, claro, relacionado a esse universo de audiovisual. Se você quiser aprender a transformar a sua ideia em movimento, tamo junto aqui, tá? Então, bom, hoje eu quero me apresentar, contar um pouco da minha trajetória e explicar o que esse canal vai ser, né? O que você pode esperar daqui pra frente, principalmente. Como você pode fazer parte disso tudo desde o começo, tá? Bom, eu comecei a trabalhar com animação faz uns 3 anos, talvez, né? Eu comecei com 30, tô com 32. Comecei com uns 29, eu estava já fazendo um portfóliozinho assim, e pegando uns trabalhos bem fraquinhos, mas já estava trabalhando. E eu considero que eu comecei tarde. Olha, eu poderia ter começado mais cedo, mas se tem alguma coisa que eu aprendi nesse meio é que a hora de começar é agora. É sempre agora. Se você não pôde começar ontem, deve esperar mais, né? Você sempre vai... Você quer estar pronto para começar? Foi a pergunta que eu me fiz há muito tempo atrás. E não, a gente nunca tá pronto para começar, a gente só começa. Eu, desde pequeno, eu sempre fui apaixonado por animação, né? Eu gostava muito de ver TV Globinho, o pessoal aí da minha idade vai saber, né? TV Globinho, no SBT passava o Bom Dia e Companhia. Então eu curtia muito Tom e Jerry, a Corrida Maluca, Looney Tunes, o que mais? Gente, o Coelho, o Pernalonga. Nossa, são animações que eu sempre gostei. E aí tem os filmes, né, que saíram nessa mesma época aí da Disney, que foi uma enxurrada de coisa boa, assim, que eu tentava depois desenhar no papel. Então, desde pequeno, eu sempre desenhei. Para você entender o porquê de verdade desse canal, eu tenho que voltar assim um pouco na história, porque durante muitos anos eu segui esse caminho tradicional de trabalhar, cumprir o horário, fazer aquilo que precisa ser feito, né? Tipo, trazer sustento para poder comprar as coisas, poder entrar na academia, essas coisas, né? Quando você começa a trabalhar. Então, eu não era necessariamente o que eu gostava, mas eu não sabia como começar na animação. Nem sabia que dava para isso ter um trabalho. Em algum momento, na escola mesmo, eu aprendi a mexer com Photoshop e eu tentei trabalhar com aquilo, mas tipo assim, conserto a sua foto, né? Pego foto antiga e melhoro a qualidade dela. Só que isso, na época de escola, eu não sabia cobrar, não sabiam quem eram os clientes que pagariam bem por aquilo, e isso fez com que o meu primeiro contato com audiovisual, assim, tentando como profissão, não tenha sido muito bom,
porque eu imaginava que, poxa, se eu tô fazendo aqui um trabalho tão bom, tão legal, e eu não tô conseguindo cliente, ou então os clientes vêm e ainda querem pechinchar, entendeu? Poxa, esse não é um trabalho bom. Trabalho bom é aquele que você consegue, se eu me esforçar em outra área, eu vou conseguir ganhar mais. Só que o problema não estava no trabalho. Hoje em dia eu entendo isso. O problema ele estava no eu querer achar os clientes errados, né? Querer diminuir o meu preço para atrair mais clientes. Isso não funciona. Experiência própria. Mas então eu larguei isso de mão. Eu parei de trabalhar com audiovisual para fazer outras coisas, mas eu sempre gostei disso. Então eu acabei tratando isso como um hobby. Em diversas partes da minha vida está a animação, o desenho, o design, motion design. Sempre esteve a edição de vídeo. Então, né, edição de som também, já fiz bastante. Então eu acabei me especializando em várias áreas do audiovisual durante a minha vida, mas sem ter um retorno com isso. O retorno era o hobby, porque eu gostava. E graças a Deus que eu sempre gostei e sempre tive isso, porque mesmo sendo um hobby, hoje trabalhando com isso, eu sinto a vantagem que isso me deu de conhecer as etapas de cada trabalho, né? Então, eu decidi tentar um dia. Eu comecei a estudar animação no intuito de trabalhar com isso, já trabalhando em outra coisa, trabalhava com telemarketing na época. Então eu resolvi tirar um dinheirinho e esses cursos que tem, acho que toda cidade tem, né? Abre um estabelecimento que fala que vai te ensinar 3D, design, edição de vídeo e criação de site, tudo num pacote só, né? Eu fiz um desses cursos que durava 1 ano na época e no final você não sai especialista em nada, porque eles te ensinam a base de cada coisa. Mas isso foi suficiente para eu entender qual o caminho que eu queria seguir, né? Então eu comecei a dar vida àquela ideia que eu tinha, né? Então eu persegui isso. Ainda durou mais alguns anos eu trabalhando nas mais diversas coisas. Já trabalhei de ajudante caminhoneiro, já trabalhei em farmácia, você imaginava, já entregador de água, já trabalhei com tudo, né? E então, em algum momento, eu comecei assim, gente, eu preciso trabalhar com o que eu gosto, porque pra que serve a vida, né? Se não for pra você conquistar os seus objetivos. Então, como acontece com muita gente, eu demorei a seguir esse caminho, e muita gente aí tá nesse pensamento de que tá tarde agora pra eu seguir. E, cara, eu comecei com 29, foi quando eu comecei a trabalhar com isso. E eu não tava, com 29 anos, eu não estava animando legal não, sabe? Eu não considero ainda que hoje em dia eu estou onde eu queria estar, mas se eu olhar para trás e ver as animações que eu tinha feitas, nossa, é terrível. Eu acredito que eu evoluí bastante de lá para cá. Então, hoje eu trabalho com animação 2D, cutout, né? Eu tô tentando aprender a melhorar um pouquinho agora. Tô tentando aprender tudo no nível básico aí do tradicional, que é justamente para eu tentar melhorar minhas habilidades. Mas eu trabalho com cutout, é o meu principal. Trabalho com motion design. Faço um pouquinho de ilustração e eu tenho a felicidade de dizer que eu encontrei algo que realmente faz sentido para mim. Bom, por que eu criei esse canal? Depois de alguns anos trabalhando com animação, eu percebi 2 coisas importantes. A primeira é que a animação é um universo gigantesco e cheio de possibilidades, né? E a segunda é que no Brasil ainda falta muito conteúdo, né, acessível, muito conteúdo humano, direto, real, e é isso que eu quero conseguir aqui, né? A gente tem muito talento no Brasil, tem muita gente querendo aprender, muita gente que ama arte. Muitas vezes falta um espaço que seja ao mesmo tempo técnico e acolhedor. Eu já participo de algumas comunidades de animação e de motion design, mas por falta de tempo, porque eu produzo muita coisa, eu acabo nem sempre acompanhando o que está acontecendo lá, então eu acabo não me integrando tanto. Mas
Para isso eu criei esse canal, porque eu queria algo que eu pudesse fazer enquanto eu estou trabalhando e ao mesmo tempo eu possa dar aquela atenção para as pessoas que chegarem e a gente trocar ideia e aprender, né? Porque eu criando esse canal, além de estar ensinando, eu acho que eu vou estar aprendendo também, porque sempre vai chegar alguém e falar, pô, mas se fizer desse jeito ou daquele. Então, a minha ideia é evoluir também. Evoluir e evoluir junto com quem tiver interesse na área e tiver aqui comigo, sabe? Então, é um espaço para trocar ideia, crescer e aprender junto. É exatamente por isso que eu criei o Frame Zero. Bom, o que você vai encontrar aqui, né? Animação, principalmente animação 2D. A gente vai falar de animação tradicional, animação cutout, e que é a minha principal, né? Mas eu quero falar sobre as coisas que eu vejo. Apesar de estar trabalhando com cutout, eu consumo muito conteúdo, eu aprendo muita coisa, então eu não vou falar só sobre cutout, porque não é só sobre cutout que eu estou sempre, que eu estou introduzido, sabe? Então eu quero mostrar os meus processos reais, desde o esboço até a finalização, às vezes criação de personagem. Então às vezes eu trabalho com ilustração também, rigging, eu faço os meus próprios rigs muitas vezes, e eu vou ensinar técnicas aqui, seja tanto no Morro Pro, que é o programa que eu utilizo, e After Effects, né? Eu já cheguei a mexer no Toon Boom, mas eu nunca fui tão profundamente assim, sabe? Eu nunca trabalhei com isso, com o software Toon Boom, mas eu tô numa zona aqui uma zona de conforto aqui, o Morro e o After Effects, mas isso não me impede de, em algum momento, abrir aqui a tela do Toon Boom, do Animate ou de qualquer outro programa para testar e fazer alguma graça aqui, sabe? Também uma coisa que está muito em alta hoje em dia é a inteligência artificial na animação, né? Muita gente fica se perguntando se vale a pena aprender agora, e a gente está vivendo num momento histórico, né? Essa é a verdade. As inteligências artificiais, elas estão mudando o jogo e isso deixa muita gente assustada. E eu quero falar disso de uma forma responsável, uma forma que traga aqui o que eu acho do que pode acontecer no futuro e como as pessoas estão encarando isso, como eu estou encarando isso, porque eu continuo trabalhando e a inteligência artificial está aí. Então, como que eu estou encarando isso? Eu não estou alheio a ela, eu estou tentando entender sempre o que está acontecendo no mundo da inteligência artificial e como isso pode me afetar e como eu posso usar isso, se possível. O que dá para usar, o que é ético, o que é a ferramenta, o que é a ameaça, o que o futuro da animação vai ser, né? Eu quero trazer tutoriais e reflexões, discussões reais sobre isso. Eu vou mostrar um pouco do meu trabalho, o meu processo criativo, os meus erros, como eu pretendo fazer lives, então provavelmente eu vou errar muito. Vocês vão ver eu fazendo algumas coisas aqui, testes, né? Teste, as pessoas elas tendem a entender que é erro. Mas quando você está fazendo o teste, é uma forma de aprendizado, né? Você faz uma coisa, não funciona, aí às vezes você acha que o erro ele é uma coisa ruim, mas ele é uma forma de te ensinar o que funciona, o que não funciona. A gente, depois de adulto, que a gente esquece isso, né? Porque quando a gente é criança, a gente erra o tempo todo e a gente está sempre aprendendo, né? Aí quando a gente vira adulto, parece que a gente já aprendeu tudo e a gente deixa de lado as coisas principais, né? Bom, vou falar muito de animação aqui, porque é o que eu mais faço. Vou falar sobre os bastidores, né? Vou mostrar um pouco do meu trabalho, como esse aqui está em andamento, esse Mickey Mouse de 1929, entrou em domínio público, então estou aproveitando aqui para usar ele sem problema, mas na verdade a marca Mickey Mouse eu não posso usar, mas eu posso usar o desenho, né? Esse é o Mickey, mas tem algumas limitações e direitos autorais, uma parada que tá sempre no nosso trabalho, a gente tem que conversar sobre isso também, né? Enfim, os 12 princípios de animação, quero tirar dúvidas com vocês, ou vocês tirarem dúvidas comigo. Para isso,
eu quero responder perguntas, então se vocês tiverem, gente, comenta aí embaixo. Eu quero ver, comentar nos projetos de vocês também, tá? Eu quero ter essa troca, sabe? Eu quero transformar esse canal num ponto de encontro entre animadores, conteúdos que vão desde um vídeo curtinho até um vídeo mais longo, né? Então, às vezes eu vou abrir aqui a câmera e vou fazer um direto ao ponto, né? Mas às vezes vai ser um conteúdo mais longo, que nem esse aqui, que é para quem quiser se aprofundar. Eu não vim com um roteiro complexo explicando, não tô com nenhuma teoria ou prática aqui, mas é o primeiro vídeo, né? Então tô mais querendo explicar como que vai ser a caminhada desse canal. Então quero explicar como que vai ser a caminhada desse canal. Esse canal não é só meu, ele é nosso. Então não se acanhem de perguntar, ou então de compartilhar alguma coisa. Podendo compartilhar, eu coloco aqui também, eu faço um vídeo comentando sobre o projeto de alguém. Eu realmente quero construir uma comunidade, um lugar para animadores iniciantes, intermediários e profissionais possam trocar ideia. E a gente possa aprender junto e ajudar um ao outro e fortalecer essa cena da animação no Brasil, tá? E aí que você entra. A sua participação é fundamental para isso aqui funcionar. Sinceramente, muito mais do que você imagina, porque se você acredita que a animação no Brasil pode crescer, pode ser valorizada, pode se tornar uma comunidade forte, então a sua ajuda aqui no início faz toda a diferença, tá? Curtir o vídeo, comentar, se inscrever, compartilhar, isso tudo é de graça e você muda completamente o alcance do canal. Tá? É assim que a gente constrói algo grande, algo sólido e que pode ajudar muita gente. Então, se você gosta de animação, quer aprender ou já conhece, quer passar, quer conversar sobre, se inscreve aqui no canal e deixa um comentário dizendo quem você é, o que você faz, que tipo de conteúdo você quer ver, né? Eu quero conhecer você, eu quero saber a sua história também, tá bom? Então, muito obrigado por assistir até aqui, de verdade. É muito difícil para mim estar ligando aqui a câmera e falar com vocês, porque eu não sei para quem que eu tô falando, mas eu acho que isso vai se tornar algo mais natural à medida que eu for conhecendo vocês. Então, esse início é sempre mais difícil, mas você, conte comigo e eu tenho certeza que isso aqui vai se tornar algo muito legal. Eu sou o Gessé Sabino e aqui é o Frame Zero, um local de construção. Então eu espero te ver nos próximos vídeos. Valeu?